Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 4 de março de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 4 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando no referido livro, capítulo 20, Influência Moral do Médium nas Comunicações. O item é o de número 230. Nós vamos retornar ao início desse item devido à importância daquilo que é ensinado, como nós havíamos combinado na última quarta-feira. É uma instrução dada pelo apóstolo de Paulo, Erasto, sobre esse assunto, a influência moral do médium nas comunicações. Então Kardec escreve o seguinte: a instrução seguinte sobre esse assunto, a influência moral do médium, naturalmente, nos foi dada por um espírito que já reproduzimos muitas comunicações. 2 pontos. Segue o espírito de Erasto. Já o dissemos, os médiuns, como médiuns, exercem influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre 2 lugares distantes da Terra. Assim como quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como telegrafista sobre o aparelho. Quer dizer, da mesma maneira que o tic-tac do telégrafo vai traçando milhares de léguas numa tira de papel os sinais reprodutores do despacho. Nós também nos comunicamos através das distâncias imensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível. O mundo imaterial do mundo encarnado, aquilo que desejamos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Eu não estou comentando muito isso que Erasto está dizendo, porque nós comentamos na quarta-feira passada, eu só apenas relembrando aquilo que ele está falando, que ele escreveu a esse respeito. Mas assim também, como as influências atmosféricas frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, a influência moral do médium age algumas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo e os perturbam, porque somos obrigados a fazê-los atravessar um meio contrário, fazer o pensamento atravessar. Não é? Quando nós, conforme a moralidade de cada um, nós emitimos vibrações. O pensamento, ele emite vibrações elétricas. E isto, dependendo da vibração que é emitida, não é? Fica difícil para o espírito atravessar essas vibrações e chegar no médium para transmitir a sua mensagem. É muito simples compreender isso. Adentrem aí, lembre-se de um fato qualquer que vocês tenham vivenciado. O escritório, é muito comum isso no escritório de advocacia, porque o advogado, eu tenho pena desses profissionais, porque eles lidam dioturnamente com problemas. Problemas. Ninguém vai no advogado se não tiver problema. É como médico, né? E tentem lembrar quando vocês entraram num ambiente como esse e se sentiram mal. Ou então, quando vocês entraram no cemitério, ou... Não que esse lugar seja lugares ruins, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da vibração. Não é? Aquilo que é emitido de conformidade com o pensamento de encarnados e desencarnados segundo as circunstâncias. Não é? O inverso também é verdadeiro. Nós nos sentimos bem numa igreja, num templo budista,
numa igreja evangélica, num centro espírita. Por quê? Todos os que ali vão com bons propósitos, portanto, bons pensamentos. É isso, é disso que ele está falando. É difícil para o espírito atravessar, não é, esse caminho, através desse caminho tortuoso que o médium acaba criando e que nós também acabamos criando. Porque é a recomendação deles: mantenha bons pensamentos. Porque aí você tanto vai atrair bons espíritos para próximo de você, quanto vai receber boas inspirações. Pois não, Alexandre? Essa questão dos bons pensamentos, isso é tão importante, mas é tão importante, que quando você se conduz na vida dessa forma, ou seja, sempre com bons pensamentos, ou sempre que possível, né, manter bons pensamentos, isso blinda de tal maneira, de tal forma, a recepção de maus espíritos. Sem dúvida. A aproximação deles, né? A aproximação dos maus espíritos, exata a palavra é essa, a aproximação dos maus espíritos é impressionante. E isso a gente fala com uma certa propriedade, porque vivencia isso. Quando você passa realmente a agir, né, dessa maneira, a ter bons pensamentos, é impressionante a blindagem que você cria em relação à aproximação dos maus espíritos. As pessoas deveriam exercitar isso com maior frequência. É fundamental. Porque compreenderiam o que a gente está falando, né, Luiz? É fundamental. E os espíritos, os maus espíritos, eles ficam irritadíssimos quando eles encontram um ambiente onde eles não podem trabalhar com facilidade. Eles gostam de ambiente... eles ficam irritadíssimos. Eles procuram atuar naquele ambiente mesmo assim, mas não conseguem. Porque encontram uma barreira moral onde eles não podem furar essa barreira moral. Vocês querem ver? Tem uma passagem no Evangelho de Jesus onde trazem para ele, parece que um menino que está obsediado. E primeiro esse pai procurou os apóstolos de Jesus e nenhum deles conseguiu ajudar o menino. Aí levaram o menino para Jesus. E ele fica muito, Jesus inclusive fica bravo: até quando eu hei de estar com vocês? Vocês têm que ter fé, vocês têm que trabalhar e tal, não é? E dizem, comenta-se, eu não sei se isso é verdadeiro ou não, suponho que seja, que o espírito que estava obsediando o garoto chega para Jesus e fala: o que eu tenho com você? Não tenho nada com você, o que você está me incomodando, me atrapalhando? E depois que Jesus manda o espírito entrar no corpo de porcos e tal, esses porcos se lançam no despenhadeiro, uma coisa assim, que eu acho que tem muito furo nessa história aí, mas o fato é esse: Jesus era de uma alta hierarquia espiritual, era um espírito puro. Ele já havia atingido, já naquela época, 2000 anos atrás, o máximo da hierarquia espiritual. Essa afirmação está na obra de Kardec, viu? Jesus está acima dos espíritos superiores. Acima dos espíritos superiores, só pode ser um espírito puro. É claro, para dirigir, coordenar, comandar um planeta, não pode ser qualquer um. Ele é o comandante do nosso planeta, nós sabemos isso, é ele que dirige. Ele começa lá na formação do planeta, na formação geológica do planeta, quando o planeta não tinha nem vida como animal, como nós conhecemos hoje. E depois vem, né, acompanhando essa evolução até os dias de hoje. Jesus, ele é o preceptor da Terra. É ele que comanda todos os bons espíritos, todos os espíritos superiores, é dele que parte esse comando. A doutrina espírita foi escrita por ordem de Deus, é claro, sempre tudo por ordem dele, e pelo trabalho de Jesus, em trazer para o homem a confirmação, a ampliação e a explicação daquilo que ele falou 2000 anos atrás, quando ele falava para pessoas semi-selvagens. E ele não podia falar como o Espiritismo fala hoje, de forma aberta, clara, sem ambiguidade, sem duplo sentido.
a respeito de reencarnação, a respeito das leis naturais, né? Causa e consequência, a imortalidade da alma e etc, etc. Né? Então tem essa passagem. O sujeito fica irritado com Jesus. Jesus irritava mesmo. E conta, dentro do próprio Evangelho de Jesus, que ele intimidava encarnados com o olhar, apenas pelo fato de mirar no olho daqueles que estavam dialogando com ele. Né? Ele intimida, é claro que intimida mesmo. Um espírito desse jaez, dessa bagagem espiritual, intimida mesmo. Né? Você ia falar alguma coisa, Alexandre? Então, quando você falou de que Jesus é, sem dúvida é, o nosso grande comandante em chefe aqui do nosso planeta, que bom seria, né? Quem sabe a gente não sabe disso, que bom seria se cada planeta tivesse o seu Jesus, né? Que pudesse ser o... Isso não tem em nenhum momento da obra de Kardec, a gente, pelo menos eu não me recordo disso. Mas que bom seria se tivesse em cada planeta aí, né? O seu Jesus. Seria mas tem, você não tem a dúvida. Deve ter, né? Cada planeta tem o seu comandante espiritual, como tem Jesus na Terra, existem os outros planetas, aqueles que comandam aqueles planetas. Você não tem a menor dúvida quanto a isso. A obra de Deus é perfeita, não tem imperfeições na obra de Deus. E não poderia ser diferente. Quem vocês acham que vai ser o guia espiritual, o anjo da guarda do seu cachorro? O cachorro que nós temos, o cachorrinho. No futuro. Quando ele atingir a fase hominal. Nós. Porque já vamos ter alcançado uma elevação moral e intelectual tão grande que seremos capazes de tutelar uma vida, de tutelar um espírito. E eu não estou falando para agora, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que isso vai milhões de anos, talvez bilhões de anos, não sei. Tá certo? Mas é assim que a coisa funciona. Uns progridem, outros vêm, esses que progridem ajudam a estes, e estes ajudam os outros, e assim sucessivamente. Não é? Nós somos seres gregários, somos seres que somos feitos, construídos, sob todos os aspectos, para viver junto com as pessoas, não separadamente. Juntos, uns com os outros, nos ajudando, permutando informação, permutando conhecimento, com o propósito de progredir moral e intelectualmente. Esse é o fato. Lá no YouTube está o Jorge Down, ele escreveu: quase todos nós já passamos por alguns lugares e sentimos vibração boa e ruim. É isso mesmo, Jorge. É exatamente isso, né? Escreve também: Kardec fez essa pergunta e a resposta foi que cada planeta tem o seu Cristo. É isso mesmo, está correto. Tem isso na obra? Então. Tem na obra. A Janaína... Kardec fez a pergunta e os espíritos responderam. E foi o Jorge que fez esse comentário? O Jorge Down que fez esse comentário. Eu não lembrava dessa passagem, tá? Eu não lembrava. Mas a Janaína está lá pelo Facebook. Boa noite, viu, Janaína? Obrigado pela sua presença. E a Dercy Barrios, nossa companheira também, que de muitas ocasiões está acompanhando os nossos estudos dessa noite. Tá bem? Obrigado pela presença de todos vocês, viu? Sempre com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão que nós recebemos e estudamos o Livro dos Médiuns juntos. Mas ele vai seguir dizendo o contrário. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e nossa vontade. E nenhuma perturbação se verifica, na maioria das vezes. Nem sempre. Eles conseguem furar isso. Nem sempre. Depende da situação. Mas, como eles conhecem o mecanismo, eles sabem como trabalhar, eles sabem como fazer, eles furam essas barreiras, né? Eles superam essas barreiras. Com efeito, os ditados de elevado alcance filosófico, as comunicações de moralidade perfeita, são transmitidos, às vezes, por médiuns pouco apropriados a essa função superior, enquanto, de outro lado, comunicações pouco edificantes chegam, às vezes, por médiuns que se envergonham de lhes servirem de condutores.
De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das pleiades elevadas se comunicam por maus condutores, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos e de bons médiuns, numa palavra. O médium leviano, pouco sério, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, a frivolidade, as ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas, sem conexão de lógica, né? E sem conexão com o assunto, muitas vezes, que foi tratado ou que está sendo tratado, né? Eu conheci um médium que tinha uma dificuldade, embora fosse uma pessoa, um encarnado maravilhoso, mas como médium tinha uma dificuldade que vocês não fazem ideia. Chamava-se Sotir Tony Neto, está desencarnado, foi presidente da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, o Sotir, mas tinha uma dificuldade muito grande. O Sotir, ele sofria de uma obsessão muito grave, ele tinha muito dinheiro, era rico, o pai era rico, ele também foi rico, um bom administrador, uma pessoa, um empreendedor nato, e o Sotir levantava-se de manhã, sentava na cama e caía para trás. Não conseguia ficar sentado, imagine em pé. E o Sotir, por ter recursos financeiros, se consultou com todo tipo de médico, desde os especialistas mais renomados do Brasil, foi consultado pelo Sotir, em hospitais de primeiríssima linha, Einstein, etc. Né? E ninguém descobria nada. Ninguém descobriu nada. Ele se tornou espírita por causa disso. Foi no centro espírita que ele conseguiu resolver esse tipo de problema, não solucionar totalmente, mas ele encontrou a resposta que ele estava procurando. E o Sotir, ele tinha esse problema, ele tinha uma dificuldade para falar. Eu estranhava muito, porque eu conhecia muito pouco do doutrina espírita, não estudava muito, né, as obras de Kardec naquela época, e eu tinha uma facilidade muito grande. Não que eu fosse melhor que o Sotir, não me considerava melhor que nem ele, nem que ninguém, mas eu estranhava aquilo. Como é que ele tem essa dificuldade? Por que ele tem essa dificuldade? Está explicado aqui, né? Essas dificuldades são trazidas muitas vezes, nem sempre pela falta de moralidade do médium, pela falta de bom comportamento do médium, porque o Sotir era impecável. Como homem, como encarnado, ele era impecável, mas ele traz, provavelmente de outras encarnações, esse compromisso com esse espírito. Isso foi melhorando ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo uma facilidade maior. Esse espírito, ele era muito renitente, ele não queria se comunicar, não queria se manifestar e tal. Depois ele foi acalmando, a coisa melhorou e tal. A gente via que realmente era um problema sério para o Sotir, né? Mas assim, mediunidade é uma coisa que não é banal, não é uma coisa qualquer, não. É preciso ter muita responsabilidade, muita responsabilidade. E ele fala heterodoxa, falando-se espiriticamente. Quer dizer, não tem nada a ver com comunicações que não tem nada a ver com doutrina espírita. Não tem nada a ver muito com o assunto tratado ali na mesa, um assunto que estava em pauta e tal, né? Médios que fazem para bagunçar mesmo. O objetivo desses espíritos é esse, fazem para bagunçar, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de alguém, não tem nada. Depois o Jorge, por favor, a Janaína, a Dercy, me contem para mim, escrevam aí no chat, por favor, como é que está a nossa transmissão, por favor. Certamente eles podem dizer e dizem às vezes coisas, mas precisamente dizer boas coisas. Eu vou ler novamente porque eu li errado. Certamente eles podem dizer e dizem às vezes boas coisas, mas é precisamente nesse caso que é preciso submetê-las a exame severo e escrupuloso. Não é porque ele falou uma coisa boa que você não deve ser severo na sua análise. Porque é assim que eles agem mesmo. Os espíritos pseudo-sábios, eles agem exatamente assim.
falam coisas boas, falam verdade para ensinar, em verdade para ensinar mentiras e conduzir as pessoas pelo caminho da insegurança, pelo caminho do não esclarecimento, que o propósito da doutrina espírita é esclarecer a humanidade, mostrar para a humanidade quem ele é, de onde ele vem e para onde ele vai. Os filósofos, de uma forma geral, se perguntam isso: quem sou, de onde venho e para onde vou? E o Espiritismo responde isso com clareza. Com clareza. Você não precisa procurar em outro lugar. Aliás, qualquer pergunta que você tenha, procure no Livro dos Espíritos, você vai encontrar a resposta. Procure lá, consulte o livro. Tem um aplicativo chamado Kardecpedia. Anotem aí, você que não conhece. Kardec. Muito bom. Muito bom, excelente. Ele não é muito bom, ele é excelente. Do Cosme Massi. Cosme Massi que bancou, desenvolveu esse aplicativo. Ali você faz uma pergunta e recebe a resposta que está dentro dos livros de Kardec, da obra espírita. Tá? Ele não trata de André Luiz, Emmanuel, é só a obra espírita. Tá bem? Aliás, só um adendo, o melhor conteúdo sobre Kardec na internet está aí dentro da Kardecpedia. É isso mesmo. E é o que você falou, todas as obras estão ali, inclusive todas as edições das revistas espíritas estão aí dentro do Kardecpedia. E qualquer coisa que você questionar, perguntar, tem lá, a resposta está lá. Vai ter resposta. Tem outros que eu conheço, né? A IPEAC, por exemplo, I de Pato, E de Ernesto, A de arroba, K de quilo. É excelente, IPEAC. Tem outras também. O IPEAC também não é do Massi? Não é do Cosme, não. Se eu não me engano, não é. A IPEAC entre lá, é um instituto de pesquisa, Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec. www.ipeac.net, e ali você faz a pergunta, você vai encontrar as mais diversas, das mais diversas obras de Kardec, respostas a respeito das suas perguntas, né? Mas é muito, muito bom. Procure lá no Kardecpedia, vale a pena para você se instruir, saber das coisas e tal, né? Porque no meio das boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia fatos imaginados. Então, olha o cuidado que nós temos que... Eu estou repisando isso porque é muito importante. Não se deixem iludir. Quando uma obra, e toda obra, ela tem a sua classificação. Lá no comecinho da obra tem a classificação. Estudo, autoajuda, romance, enfim, tem a sua classificação. Quando for romance, e mesmo autoajuda, porque autoajuda não existe, tá? É um termo muito mal cunhado, inclusive, tá? Mas quando for romance, tome muito cuidado, porque o romance, ele não tem obrigação de guardar relação com a verdade. Essa é a realidade. O romance, ele serve para expor ideias, pensamentos do autor. Do autor. Então, tome cuidado. Olha, eles, além de fatos imaginados, eles, com habilidade e calculada perfídia, eles são mentirosos. Olha, eles se servem de qualquer subterfúgio para desencaminhar as pessoas. É assim que funciona. Por que funciona assim? Porque as religiões de hoje, estou falando de religião, cara, o espiritismo não é uma religião, tá? As religiões ganham muito dinheiro, muito. Eu estou falando de todas elas, tá? Todas, indistintamente. Pode ver qualquer religião, eles arrecadam muito. Tem igrejas suntuosas. Minha filha trabalha numa empresa que faz cadeira. Se vocês vissem as cadeiras que são encomendadas por esses pastores de igreja evangélica, isso não é possível.
sabe? É dinheiro pra caramba. E eles não estão nem aí, são maus pagadores, são mal educados, respondem, porque minha filha faz cobrança para essa empresa, e eles respondem de qualquer jeito e tal. Eu estou de férias, você acha que eu vou me preocupar com duplicata atrasada, com título atrasado? Desse jeito. É nesse... Pastores, hein? O cara que deveria dar o exemplo de boa conduta moral. Tá certo? Então, as religiões, de um modo geral, o objetivo delas é faturar grana, dinheiro. Tá? E quando você esclarece uma pessoa com a doutrina espírita, ela se liberta das religiões. Ela dá o grito de liberdade. Então ela não vai precisar mais do quê? De religião. E o que acontece com eles? É um a menos para pagar. Você imaginou se todo mundo se esclarece? O que acontece com eles? Vão deixar de existir. Tá bem? O Espiritismo não quer, o objetivo do Espiritismo não é prejudicar a quem quer que seja, sobre qualquer ponto de vista. Que cada um faça da sua vida, ou do nome de Deus, aquilo que ele achar que deve. A responsabilidade é de cada um. E ele vai arcar com essa responsabilidade. Com certeza. Na obra dos Espíritos Superiores diz o seguinte: se você é um católico, seja um bom católico. O melhor que você puder. Um bom católico, dedicado, cumpridor dos seus deveres, caridoso. Seja um bom católico. Se você é um budista, seja um excelente budista. Se você é um evangélico, a mesma coisa. Seja um excelente evangélico. Agora, se você está procurando uma alternativa, nós temos uma alternativa. Se você está cansado, como foi outro dia num consultório odontológico aqui em Jaú, a Yara foi no consultório, o cara é católico, o dentista. Falou, estou cansado. Se a gente faz uma pergunta qualquer, eles não esclarecem, eles que é a vontade de Deus. Pô, peraí, pô. Não é bem por aí, pô. O cara, pô, é um cientista, né? Estuda medicina, biologia, anatomia, etc. Pô, entendeu? É racional. Recebe esse tipo de resposta, o que acontece? Vai ter problema. Ele vai ficar insatisfeito. Quando não frustrado. Muita gente se sente assim. E acabam procurando em outros lugares a devida resposta. Jesus falou isso. Busca a verdade. E a verdade vos libertará. Agora, busque a mentira, você vai ficar aprisionado. Que é assim que acontece. Não é? Então, mesmo dentro da própria... Tá, o Jorge falou que a transmissão está perfeita ali, apesar de estar chovendo. Tá, vocês aí, a Janaína, a Dercy Barros, não me disseram ainda como é que está a transmissão. Por favor, escrevam aí, tá? Mesmo dentro da doutrina espírita, tem uma ingerência muito grande, criada pelos espíritos ligados à Igreja Católica, espíritos ligados à Igreja Católica, que interferem diretamente dentro da doutrina espírita. Esses livros, André Luiz, Emmanuel e tal, esses livros são orquestrados por essa turma, para desencaminhar mesmo, com o propósito de não esclarecer. Um centro espírita hoje, ele baseia o seu trabalho, praticamente, todos eles, praticamente, exclusivamente na prática da caridade. Eles consideram que dar uma cesta básica é caridade, e não é. Dar cesta básica não é caridade, coisa nenhuma. Caridade é uma outra coisa, que Jesus, ele define caridade. Jesus deixa claro dentro da obra dos Espíritos o que é caridade. E não é isso, não é dar cesta básica para ninguém, não é ir lá alimentar o cara debaixo da ponte, não, porque você não está resolvendo a vida de ninguém. Tá certo? As pessoas elas têm que compreender a diferença entre caridade e uma obrigação social. Isso você acabou de falar. Você acabou de falar da cestas básicas e o que esses centros espíritas... É obrigação social. É obrigação social. Não tem nada a ver com caridade. Não. Né? Então Jesus define no seu evangelho o seguinte: fazer ao próximo aquilo que você gostaria de ver feito em relação a você. O dia que o homem compreender e praticar isso, ele está praticando a caridade.
Né? Tem muita gente que dentro do centro espírita que vai lá, leva a cesta básica e briga com a mulher, briga com os filhos, não paga o direito dos funcionários, né? Paga mal o salário, quando paga atrasado. Não, que caridoso que é você. Aí você bate no peito, não, eu faço caridade no centro espírita. Não. Então, praticamente, em vez de esclarecer o homem, o centro espírita se limita a esse tipo de atitude. Ninguém está condenando isso, hein, por favor. Tá? Mas estão muito distantes da caridade. Que é muito mais caridoso esclarecer uma pessoa do que ficar dando cesta básica. Reconstrua, pega o centro espírita devia fazer o seguinte, na minha opinião, tá? Na minha opinião pessoal. Pega uma família, uma única família, e reconstrua a vida dessa família. Dê trabalho para o pai, para a mãe, para os filhos na escola. Tá? Ajude, se tiver uma casa, reforme a casa da pessoa. Se não tiver, procure lá num bairro qualquer construir uma casa para essa pessoa e tal. Reconstruir a vida da pessoa. E essa pessoa, ela vai construir a vida do seu próximo, com certeza, porque ela recebeu ajuda. Ela vai se sentir na obrigação moral de fazer a mesma coisa. Né? Pois não, Celso? Pode falar, Celso. Eu acrescentaria, Luiz, que talvez possamos entender com caridade o perdoar, o ouvir a uma pessoa, emprestar o ouvido para ela desabafar, né? Orar por ela, né? Incentivá-la, se for o caso, a procurar uma casa espírita para se esclarecer. Né? Eu acredito que esses exemplos também são caridade. A caridade ela não é apenas material, não é apenas dar coisas ou proporcionar coisas. Não. Né? A nossa atenção, o nosso carinho, os bons pensamentos, os bons fluidos que a gente encaminha para essa ou para aquela pessoa, ou para aquele grupo de pessoas, né? Isso também é caridade. Verdade, concordo com você em gênero, tocar na número... alma, né, Celso? É tocar na alma das pessoas, né? Concordo em gênero, número e grau, é isso aí mesmo. Né? Jesus, na sua sabedoria, resume a caridade dizendo que nós temos que fazer pelo nosso próximo aquilo que nós gostaríamos de ver feito em relação a nós mesmos. Então isso engloba tudo, né? Isso engloba tudo, certo? Mas vamos lá. Eu vou ler novamente porque vale a pena. Porque no meio das boas coisas, certos espíritos, eu estou com a palavra espírita na boca, é tanto falar espiritismo, porque certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia fatos imaginados, asserções mentirosas, com o fim de enganar os ouvintes de boa fé. E está cheio de gente crédula, ingênua. Não é só no meio espírita, não, em todas as religiões, em todos os lugares. Tanto que até hoje se cai no conto no bilhete premiado. E é mais velho que andar para frente esse conto. Né? E as pessoas caem. Ingenuidade, crendice exagerada, credulidade exagerada e também ganância, evidentemente. A ganância faz parte da coisa. Deve-se então eliminar sem piedade toda palavra e toda frase equivocada, conservando no ditado somente o que a lógica aprova ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritas que agem isolados, os grupos recentes ou pouco esclarecidos. Para os espíritas que agem pouco esclarecidos, porque nas reuniões de adeptos mais adiantados e experientes é inútil a gralha se adotar com penas de pavão, pois será sempre impiedosamente descoberta. Olha a importância fundamental do estudo.
Aliás, para todos os companheiros que estão presentes conosco, e principalmente para a Janaína, que está começando agora, dirija-se à nossa página do Facebook e lá tem o curso completo de O Livro dos Espíritos. São vídeos com mais ou menos 50 minutos, 50 e poucos minutos, 1 hora no máximo. Né? Faça esse curso, viu, Janaína? Pega um dia por semana aí, no domingo, você retira 1 hora desse dia e faça o curso do Livro dos Espíritos. Você entrou, você já atravessou o conhecimento, você já começou no Livro dos Médiuns. Tá? Então tem coisas, tem conhecimentos lá que você precisa ter. E outros irmãos nossos que nos acompanham no Livro dos Médiuns precisam ter também. Então lá no YouTube, lá na nossa playlist, lá tem o Livro dos Espíritos, tem todas as aulas. Lá são, eu não me lembro agora, são 50 e poucas, 60 e poucas aulas, eu não lembro. Pois não, Alexandre? Só me permita complementar o teu raciocínio para auxiliar a Janaína, né? Janaína. Eu acho que ela até poderia começar naquele livreto que você me deu, inclusive, uma ocasião, que ali é um resumo, quando eu estive aí na tua casa, o que é o Espiritismo. Eu dei para ela 8 anos atrás esse livrinho. Ah, ela já tem? Ela tem. Então ela deve ter lido. Leu sim. Ali tem um resumo, é um livrinho pequenininho. Como é que a gente chama? Opúsculo. Opúsculo. É um opúsculo. Então você tem um resumo da doutrina fantástico ali. Então certamente ela já deve ter lido. Mas é importante, porque lá no YouTube nós temos todas as aulas desde o primeiro dia, desde a introdução do Livro dos Espíritos até a última frase do Livro dos Espíritos. E é importante para ela e para os outros companheiros fazerem esse curso. Né? Lá assistir no site da associação. No site na nossa página do YouTube, não no nosso site, na nossa página no YouTube. Nós temos 2 páginas no YouTube. Essa pela qual eu estou transmitindo e temos uma outra. Então, vão lá, perde 1 hora da sua semana, perde não, ganhe, né? 1 hora da sua semana e faça isso, porque você vai se instruir muito. E é importante esse esclarecimento, né? Tá. As comunicações dessa natureza... tá, já li isso aqui? Tá. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Vê se pode uma coisa dessa. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Alguém usar a mediunidade para a obscenidade. Mas tem. Estamos no mundo, que as pessoas têm livre-arbítrio. Tá? É um direito legítimo das pessoas agirem como elas quiserem. A consequência disso é problema de cada um. Eu não vou arcar com a responsabilidade dos outros. E ninguém vai arcar com as minhas responsabilidades. Eu vou responder pelas minhas responsabilidades e cada um vai responder pela sua. É assim que funciona. Mas tem gente que utiliza-se da mediunidade da maneira mais esdrúxula possível, mais absurda possível. Tá? Deixá-los que se comprazem na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmo a solidão e o isolamento. Não poderiam, em qualquer circunstância, senão provocar o desdém e a repugnância entre os membros de grupos filosóficos e sérios. Mas onde a influência moral do médium faz realmente sentir é quando este substitui, pelas suas ideias pessoais, aquelas que os espíritos se esforçam em lhes sugerir. É tão vaidoso, tão orgulhoso, tão prepotente, que ele coloca como palavra dos espíritos as suas próprias palavras, os seus próprios pensamentos. É disso que ele está falando aqui. E tem gente assim. Tá? Infelizmente tem. Mesmo no meio espírita, mesmo sabendo da imortalidade da alma, da reencarnação, do livre-arbítrio, da causa e consequência, mesmo sabendo de todas essas leis, o sujeito age dessa forma. Infelizmente, né? Mas age. Ainda quando ele tira da sua própria imaginação
as teorias fantásticas que ele mesmo julga de boa fé resultar de uma comunicação intuitiva. Nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que isso não passe de reflexo do espírito pessoal do médium. 1000 possibilidades contra uma. É o sujeito falando dele mesmo. A interferência do médium nas comunicações acontece sempre. Não tem esse médium que não interfira nas suas comunicações. Todos eles, indistintamente. Tá? É uma amálgama entre o pensamento do médium e o pensamento do espírito. Se for uma mensagem de alto cunho moral, os espíritos não permitem essa interferência. Eles suplantam essa interferência, mas que existe a interferência, existe. Acontece mesmo esse fato curioso. É curioso. A mão do médium se movimenta, às vezes, quase mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário e zombeteiro. É essa a pedra de toque das imaginações ardentes. Porque, levados pelo ardor de suas próprias ideias, pelos artifícios de seus conhecimentos literários, os médiuns desprezam o ditado modesto de um espírito prudente e deixando-a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Não admitem ideias, frases simples. Como ele tem um conhecimento um pouco maior, literário, ele acrescenta lá frases, palavras rebuscadas e criam frases rebuscadas. Toda vez que houver muito disso na mensagem do Espírito, desconfie. Os bons espíritos, os espíritos superiores não fazem isso. Tá? Eles não usam de muito palavreado, eles não falam muito, eles não são prolixos. Essa é a realidade. Contra esse terrível escolho. Oh, desculpa, eu me resfriei hoje, gente. Aliás, só um adendo aí, você agora me fez pensar na seguinte situação, né? A maioria desses médiuns que a gente tanto fala por aí, né? Que a gente tanto tem comentado aqui no estudo, certamente eles são inspirados aí por pseudo-sábios, né? A grande maioria desses médiuns aí. Nem sempre, viu, Alexandre? Nem sempre, porque acontece o seguinte, o espírito, quando ele percebe a possibilidade de interferir em um grupo, ele não precisa ser necessariamente um pseudo-sábio. Tá? O pseudo-sábio é aquele que pensa que sabe mais do que realmente sabe. Esse é um pseudo-sábio. Esse é o pior tipo dos espíritos que existe. Tá? Agora, existem os espíritos brincalhões, aqueles que fazem chacota, aqueles que contam piadas, aqueles que brincam com os grupos. Olha, eu entrei em centro espírita, já acreditem vocês se quiserem. Acreditem se quiserem. Isso eu vi com os meus próprios olhos, aqui em Jaú. Na entrada do centro espírita, no corredor, entre as duas fileiras de cadeira, um altarzinho, onde as pessoas passavam na frente do altar e faziam o sinal da cruz. Não é pelo fato de fazer o sinal da cruz, nem pelo fato do altar em si, mas essa misturança traz o quê? O que tipo de esclarecimento traz para as pessoas? Nenhum. Aquilo é fazer como o carioca chama. Aquilo é o samba do crioulo doido. É o cruzamento do jacaré com a máquina de escrever. Dá um lagarto datilógrafo. É um absurdo isso, pô. Não pode, nós somos espíritas. O espiritismo, ele está lastreado na obra dos espíritos superiores. O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas e a Gênese. Perdão. O Céu e o Inferno e a Gênese. Obras póstumas não faz parte desses 5 livros, como eu já falei quarta-feira passada. Tá? Eu nem sei porque veio obras póstumas na minha cabeça. Mas, de qualquer forma, o espírita precisa
O espiritista, ele precisa lastrear o seu conhecimento nessas 5 obras, no mínimo. Eu vou falar uma coisa para vocês que vai assustar muita gente, mas é a mais pura realidade. Essas 5 obras bem estudadas levam, no mínimo, entre 12 e 14 anos para serem estudadas. Com o devido cuidado, com a devida atenção. Se o cara, já li o Livro dos Espíritos uma vez. Você não estudou nada, Zé. Você não estudou nada. Nós levamos quase 3 anos da última vez para estudar o Livro dos Espíritos. 3 anos. Eu já estudei ele 9 vezes. E eu posso dizer que eu sempre encontro coisa nova lá dentro. Vocês imaginem. Então, eu não estou exagerando, não. É que as pessoas não querem dedicar o seu tempo para isso. Eu tenho futebol para assistir, eu tenho filme para assistir, eu tenho um monte de... Eu vou ficar perdendo meu tempo com esse troço. Para muitos é perda de tempo. Lamentavelmente esse é o pensamento. E o sujeito tem todo o direito de pensar dessa forma. Todo o direito. A liberdade de pensamento é um direito de cada um. Legítimo de cada um. Essa é a realidade. Eles seguem. Contra esse terrível escolho se chocam também as personalidades ambiciosas, que na falta das comunicações que os espíritos bons lhe recusam, apresentam as suas próprias obras como sendo deles, dos espíritos. Eis porque é necessário que os dirigentes de grupos sejam dotados do tato apurado e de rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas e, ao mesmo tempo, diferir os que se deixam iludir. Isso não, é tudo que não acontece dentro do centro espírita. Os dirigentes são pegos a laço dentro do centro espírita, porque aqueles que lá estão não querem assumir responsabilidades. E a coisa mais importante dentro do centro espírita é o dirigente. Importante no sentido de esclarecer as pessoas e trabalhar no sentido de não permitir a interferência desse tipo de espírito. E não é brincadeira, eu sei porque eu fui dirigente do centro espírita, eu sei o que eu estou falando. Exatamente o que eu estou falando, é brincadeira, dá um trabalho danado. Dá uma trabalheira que vocês não fazem ideia. Mas os centros espíritas fazem assim, pegam gente que não tem capacidade nenhuma, que não tem conhecimento nenhum, embora boas pessoas, para colocar para dirigir o centro espírita. Como é que ele pode? Como é que ele, sem conhecimento nenhum, ele pode exercer esse tipo de função adequadamente? É o que dizia Jesus, são cegos conduzindo cegos. Vão cair no precipício, com certeza. Essa é a realidade. Então, hoje, o dirigente espírita, ele precisa do conhecimento espírita, não é de romance. Não é de romance, é conhecimento espírita, genuíno. Essas 5 obras que eu citei, conhecimento espírita genuíno. Pois não, Alexandre? Nós temos oficialmente a FEB como a instituição que se diz responsável pelo espiritismo no Brasil, né? Ela se auto-atribui isso, né? Sabe o que me ocorreu aqui? Nós deveríamos, uma sugestão, uma ideia que eu vou lançar, nunca falei para vocês, estou falando aqui agora na transmissão. Nós deveríamos propor a espíritas verdadeiros, né, estudiosos da doutrina, de criarmos uma federação paralela no Brasil, com todo um aparato de conteúdo, com todo baseado evidentemente na doutrina, e disponibilizar, não sei se daríamos o nome de uma federação, mas não quero soar pretensioso, não é essa a intenção, mas apenas gerarmos um conteúdo, e aí deveria envolver até o próprio, uma sugestão até não só para o seu Milton, para o Cosmo, para essa turma toda aí que são verdadeiros espíritas, de criarmos aí uma federação, né, uma associação, seja lá, disponibilizando conteúdo efetivo para os centros espíritas que queiram ser centros espíritas. Existe, viu? Ah, tem? Existe. Chama-se AD. Tem várias cidades e vários estados.
Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Opa! Lastreado na obra de Kardec. Agora, quem dá importância para esse pessoal? Pois é, eles não conseguem entrar nas casas... Você não consegue lograr êxito, porque as pessoas, olha, quando a pessoa está obsediada pela fascinação, você pode falar com ela, expor com total lógica, com a lógica adequada, você pode fazer o que você quiser, ela fala, não, eu não aceito, não acredito, é acabar. Você sabe o que resolve isso? Uma coisa chamada tempo. O tempo é o senhor da razão. Kardec tem uma frase, eu já citei essa frase aqui, que é muito importante. Diz assim, o Espiritismo contém princípios que, sendo fundados em leis naturais e não sobre abstrações metafísicas, tende a ser e um dia será abraçado pela universalidade dos homens. Olha a frase dele, hein? O Espiritismo contém princípios que, sendo fundados sobre leis naturais. Lei natural o que é? Provém da onde? Da natureza. Quem é a natureza? É Deus. Leis divinas, como todas elas. As que regem o mundo moral, as que regem o mundo material. São leis divinas. E não sobre abstrações metafísicas. A metafísica é subjetiva. E o Espiritismo não é subjetivo. Ele está fundamentado em leis naturais. Ele veio para explicar essas leis. Tendem a ser, e um dia serão abraçados pela universalidade dos homens. Kardec falou isso há quase 200 anos atrás. O que são 100 anos, 200 anos para a nossa evolução? Nada, ou quase nada. As pessoas falam, nossa, então uma encarnação é quase nada? É quase nada. Principalmente se as pessoas agirem da maneira que age o vulgo, que age a maioria das pessoas. Com indisciplina, indiferença, irresponsabilidade, happy hour, e vida leva eu, deixa a vida me levar, esse tipo de coisa. Não significa nada, ou quase nada. É preciso 1000 anos, 2000 anos. Olha, Moisés esteve há 6.000 anos atrás. 4.000 anos depois veio Jesus. 2.000 anos depois, Kardec. Pensem nisso. E os Espíritos falam que um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Então, o que cabe a cada um? Fazer o melhor com a sua vida. O melhor que você puder. Não é ser santo, não. Porque ninguém é santo mesmo. A gente gosta de sexo, a gente gosta de uma bebidinha de vez em quando, a gente gosta de vez em quando jogar a conversa fora. Isso é do ser humano. E Deus sabe disso. Você acha que ele é o criador de todas as coisas, ele é burro? Ele sabe disso, ele sabe com todas as letras. Viva a sua vida. Não é necessário você vestir uma toga preta, colocar um chapéu na cabeça e ficar o dia inteiro batendo no peito, minha culpa, minha culpa. Não é nada disso. É viver com responsabilidade. É assim que nós devemos viver. Com responsabilidade. Quantas pessoas gostam de viver com responsabilidade? Respondam para mim. É a minoria da minoria. Esse é o grande problema da humanidade. Então, nós temos ainda muito pela frente para as pessoas entenderem a importância da doutrina espírita. Aqui em Jaú e região, e a nossa região, ela conta com cerca de 400 a 500 mil pessoas. Estou falando de Jaú e região. Que engloba a região de Jaú. Eu não estou falando de Bauru, não, hein? Só Bauru tem 450. Estou falando de Jaú e região. Jaú, Bariri, Bocaina, Dois Córregos, né? Ao redor de Jaú aqui. São cerca de 400 a 450 mil pessoas. O único centro espírita que estudava as obras de Kardec era a Associação Jauense de Estudos Espíritas. A única. Teve uma na Barra Bonita,
Eu não vou falar o nome da pessoa, porque ele é muito conhecido, não vou falar o nome dele, porque não me interessa, eu não quero denegrir ninguém. Eles não estudavam lá nesse centro espírita, na Barra Bonita, eles não estudavam a obra de Kardec. O centro espírita era lotado. Lotado. Eles falaram, bom, a partir de hoje nós vamos só estudar a obra de Kardec. O que aconteceu? Esvaziou o centro espírita. O que eles fizeram? Acabou, voltaram para trás. Vocês entendem o que eu estou falando? Eles se miscuem de tal forma no meio espírita, na cabeça dessas pessoas, que eles destroem, se a pessoa se deixar levar, eles destroem qualquer iniciativa de estudar a obra dos espíritos superiores. E uma vez que você aceita uma falsidade, uma coisa, uma fantasia, você aceita a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. O Jorge escreveu uma coisa aqui que é bom a gente falar. Ele falou assim, Zíbia Gasparetto escreveu vários livros de romance e saiu completamente da direção espírita. Olha, Jorge, a Zíbia declarou num programa de televisão o seguinte, ela, o Gasparetto, que ele cantava música, mediunizado, filho dela, o outro filho dela, o seguinte, eu não sou espírita. Ela tinha um centro espírita no Ipiranga, em São Paulo, lá não é um centro espírita. Ela nunca foi espírita. Como é que ela pode ter escrito romances espíritas? Não escreveu mesmo. O negócio dela era vender livro. E muita gente compra, porque a Zíbia é boa, porque não sei o que e tal. Eu já li 2 ou 3 romances dela. Começa do mesmo jeito e acaba do mesmo jeito. Esse é Zíbia Gasparetto. Mas as pessoas aceitam a fantasia. E acabam arcando com uma grande responsabilidade. O que vai acontecer? Vai ter que desencarnar, vai ter que se haver com essa perda de tempo, porque não passa de perda de tempo, mas na realidade não é perda de tempo, porque não existe erro, né? É a experiência que a pessoa ganhou, e vai reencarnar de uma outra forma, vai reencarnar com uma outra mentalidade, com uma outra maneira de ser. Você sabe como é que eu sou tido aqui em Jaú? Como um cara obsediado. O Luiz Herrera é obsediado, ele fala um monte de bobagem, obsediado. Então como é que você pode lidar com essa gente? Como é que você pode lidar com essas pessoas? Eu fiz um trabalho, estou falando eu e a diretoria do Centro Espírita aqui de Jaú, no ano de 2000, assumimos a diretoria em 99. Nós elaboramos um projeto de trabalho para 2 anos, que era a vigência da diretoria. 2 anos. Fizemos em 10 meses. Esse trabalho para 2 anos. Pegamos o Centro Espírita com 14 mil reais naquela época e deixamos com 33. Sabe como é que eu fui expulso? Fui expulso pelas pessoas, por maledicência, e dizendo que eu estava roubando o Centro Espírita. Esse é o trabalho deles, porque o que acontece? Eles não querem que as pessoas se esclareçam. Eles não querem que as pessoas se esclareçam. Porque não dá grana, não dá dinheiro. O que as editoras espíritas faturam, vocês não fazem uma ideia, vendendo romance. O que essa gente fatura? Nós tivemos um clube do livro, a Associação Jauense de Estudos Espíritas teve um clube do livro aqui em Jaú. Nós recebíamos livros de todas as editoras e nós avaliávamos, pré-avaliávamos antes de entregar. Sabe quantos livros a gente conseguia peneirar nesse meio todo? 1, às vezes nenhum, 2. Era desse jeito. O que você pretende de um movimento espírita desse tipo? Infelizmente, na realidade é a realidade humana. É a realidade humana. Eu me lembro que o Celso trouxe, me corrija se eu estiver enganado, Celso, mas você trouxe a baila aí eu acho que foi no estudo da semana passada, ou da semana retrasada, algo que eu já tinha percebido também, que são as bibliotecas desses centros espíritas. Foi o Celso que trouxe esse assunto. Foi ele. Né? Ou seja, de que 99% não tem Kardec, ou se tem, quer dizer, até tem Kardec, mas está lá numa prateleira tão escondida, quando você pergunta lá, escuta aí, Kardec, aí tem
Aí o sujeito vai pegar, não, também tem, qual que? O livro dos Espíritos, não, tá lá no cantinho, vai pegar o livro todo empoeirado lá, bater o povinho. É triste realmente isso. É triste, muito triste. Olha, estamos a 21h04 e eu pretendo acabar encerrar esse capítulo aqui, se vocês me permitirem. Ele diz o seguinte, ele segue dizendo o seguinte, falta meia página, viu? É pouca coisa. Na dúvida, abstente. Diz um dos vossos antigos provérbios, não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mas mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Com efeito, sobre essa teoria, poderíeis edificar todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça. Entretanto, se rejeitais hoje certas verdades, porque não estão para vós claras e logicamente demonstradas, logo um fato chocante ou uma demonstração irrefutável virá vos afirmar a sua autenticidade. Lembrai-vos, entretanto, ó espíritas, de que nada é impossível para Deus e para os espíritos bons, senão a injustiça e a iniquidade. O Espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médios imperfeitos. Se agora, podendo um médium, seja qual for, por sua conduta ou seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, dar um motivo legítimo de suspeição, rejeitai-a. Rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Assinado Erasto. Nós vamos marcar o início do capítulo 21 desse livro para nós retomarmos na próxima quarta-feira, dia 11. Tá bem? Só um comentário bem assinado, hein, esse último texto aí. Bem assinado. Ele era discípulo de Paulo, né? Erasto era discípulo de Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentios. Não era apóstolo de Jesus, como muitos dizem, não. Ele era apóstolo dos gentios. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer? A Alzeni está conosco. Que prazer, viu, Alzeni? Muito obrigado pela sua presença, viu? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Senão nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Não, somente te agradecer publicamente por mais um estudo aí. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Muito bem, vamos então unir os nossos pensamentos, esquecer os nossos encontros e desencontros desse dia, para mentalizarmos juntos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo,
para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.